A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo, para fazer um resumo, um resumão da lição de número 6 da nossa escola dominical. Nós teríamos uma live hoje, teríamos uma lição diferente, porém, com essa volta dos cultos, graças a Deus, essa live não foi possível. Então estudaremos ainda mais para frente a possibilidade, amém? Então, a ideia de não deixar vocês sem lição da escola dominical precisa ser preservada. Então eu vou fazer esse vídeo aqui resumidamente sobre o que fala a lição de número 6 da nossa revista. Mais uma vez iremos mostrar nossa revista que trata sobre tempo de conquistas. Trata o período, que Josué liderou o povo para conquistar a terra prometida. O título da nossa lição 6 se diz O Encontro com Deus. O título é O Encontro com Deus. Perdoe, irmãos, a minha voz está um pouco embargada, estou um pouquinho carrinite atacada, então minha voz está um pouquinho diferente, os irmãos me perdoem, tá? O texto do dia hoje se encontra em Josué 5,14, viu, irmãos? Na Bíblia, na nossa revista aqui está 5,15, mas é 5,14, tá? Então, vocês que não tiverem revista, abram as suas Bíblias em Josué 5,14, que diz assim. Vocês vão ver que quem tem revista vai ver que tá umas reticências, que diz que continua. Essa é a parte B do versículo 14, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Essa lição basicamente vai mostrar, queridos, que aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus não permanece da mesma forma de antes. Essa lição ela é muito importante, vai mostrar vários casos do encontro, do anjo do Senhor com diversos personagens da Bíblia. E vai mostrar pra gente que houve uma divisão de vida do antes do encontro com Deus e pós o encontro com Deus. Que seja assim também. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar a discorrer a lição, para que Deus venha se fazer presente e alcançar vocês. Amém? Através dessa lição. Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar ensinando, Senhor Pai, os seus jovens a esta lição, Senhor, que hoje nós estaremos estudando. Que o Senhor venha estar presente, venha abrir o nosso entendimento, venha falar conosco e que a sua palavra esteja, Senhor Pai, enraizada em nossos corações e que possamos, Senhor Pai, estar preparados todos os dias para manter, Senhor Pai, o compromisso contigo. E que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Pai, ter encontro, Senhor Pai, com eles. Te clamamos, fica conosco nessa lição, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A introdução diz assim, amados: Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse, antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Queridos, aqui nós podemos ver que basicamente o Senhor se revela aos seus, aqueles que estão na frente da batalha, aqueles que estão em posição de liderança, para entender de que nós não estamos só, que quem realmente comanda é o Senhor. Então muitas vezes a gente se sente incapaz, muitas vezes a gente se sente, como é que eu posso dizer, se sentimos pequenos, se sentimos tão miseráveis à frente de um desafio que o próprio Senhor nos dá, mas devemos lembrar que é Ele que nos colocou e é Ele que lidera realmente. Nós somos só vasos, somos vasos prontos a serem usados e vasos que precisam entender que o verdadeiro líder da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso ministério é o próprio Deus. Amém? No título 1 do tópico 1 diz assim: A antessala da batalha.
Subtópico 1. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Neste momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado no tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades e estados. Agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel, a dar à terra sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a sua identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando as crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Tópico 2. Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele conhecesse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Visitar o campo da guerra e traçar estratégias era a responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria a responsabilidade do próprio Deus. Subtópico 3, vamos ler todos os subtópicos, tá? E depois vamos fazer o nosso comentário sobre eles. Subtópico 3. Josué busca uma visão estratégica. Josué achava convicto de que se deveria dar o seu melhor, esforçar-se, como se tudo dependesse dele. Mas confiava no sucesso da sua empreitada, dependia exclusivamente do Senhor. Assim ele unia ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou, em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico na passagem aqui mencionada utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro e isso só se fez olhando para baixo. Só se faz olhando para baixo. E isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. E após a palavra de Deus relata que ele olhou com o uso da palavra ra'á, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar e perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente em tudo e esperar a resposta de Deus. Amados, esse tópico aqui basicamente mostra os 3 passos que Josué fez para iniciar a conquista da terra prometida. Se os irmãos forem perceber aqui no primeiro subtópico, Josué ele se ausenta para meditar, para buscar a vontade de Deus, para buscar a estratégia que Deus tinha para ele, né? E é interessante que neste momento que ele se ausenta é que vem o anjo do Senhor para se mostrar a ele. É importantíssimo, querido, a gente colocar os nossos planos aos pés do Senhor. Josué já sabia que era a promessa de Deus, só que ele não foi imprudente, ele foi buscar a direção do próprio Deus, né, para obter os recursos necessários espirituais para vencer essa batalha. No subtópico 2, ele visita o lugar da batalha. Ele não vai simplesmente de olhos vendados, queridos. Ele vai até o local, conhece, vê como é que funciona, vê aonde que ele pode entrar, aonde ali ele colocaria em risco o seu soldado se entrasse. Ele vai inspecionar o lugar, né? E por último, ele busca ter uma visão estratégica. Queridos, todos nós que temos uma liderança de departamentos, nós temos que ter estratégia. Você ainda que não faz parte de uma liderança, mas que Deus tem esse chamado para você, lembre-se, é necessário ter estratégia para tudo que nós iremos fazer, porque sem estratégia, queridos, nada funciona. E a maior parte de tudo é entender de que a estratégia ela vai vir do próprio Deus. Nós somos apenas vasos que seremos usados e Deus que dará, né, o vencer, né? O derrubar da muralha é de Deus, porém a preparação tem que vir da gente.
Amém? Subtópico 2. Deus se revela a Josué. Tópico 2, perdão, irmãos. Subtópico 1 do tópico 2. O Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou, indica o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra, dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras. A denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Subtópico 2. Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era. Pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que notabilizaram como heróis das fés nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração dos servos de Deus dos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. 3. O novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: "Que é isso na tua mão?" Mais tarde podemos ver que quase em todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Isso significa que o novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, produzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia o esforço do homem. Queridos, é interessante nesses tópicos que mostra, que devemos estar perto de Deus, devemos reconhecer que o Senhor é o Senhor dos exércitos e é Ele que nos direciona para as vitórias da nossa vida, e que há necessidade de ter um empenho humano para as coisas acontecerem. Muitas vezes nós acreditamos que se a gente cruzar os braços e esperar o Senhor, as coisas vão acontecer. Não é assim, amados. É necessário que haja o agente multiplicador das coisas, que somos nós. O ser humano é o agente do agir de Deus. O agir de Deus está pronto para nos abençoar, está pronto para acontecer, mas precisa do ser humano, precisa de você. Você precisa dar o passo importante para a conquista da tua vitória. Qual que é a sua dificuldade no dia de hoje? É uma fraqueza espiritual que você não consegue vencer? É aquilo que você acha que não tem jeito, você não consegue deixar de lado? Querido, faça a sua parte, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Isso é importante, isso é importante entender. Amém? Tópico 3, para finalizarmos, Deus fala a Josué. Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou, com certa ousadia, ao príncipe do Senhor: "És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?" O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou pragas do Egito e os milhares nos desertos, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina. Mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo por parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que Ele lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Está muito bem explicado, né, meu amigo? Nós conseguimos, queridos, apenas entender o que é espiritual ou o que é carnal através da intimidade com o Espírito Santo. Amém? Subtópico 2. Josué, ou adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teriam que enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, creia nisso, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é o que pode fazer em nosso favor. 3. Tire as sandálias de vossos pés.
O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com eles. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Amém, meus amados? Terminando aqui o tópico 3, mostra que nós devemos ser separados, devemos estar sempre buscando a santificação, buscando o que Deus tem pra gente, para sermos sal e luz dessa terra e desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Pois do mesmo jeito, queridos, que aqui o anjo do Senhor pede para Josué tirar suas sandálias porque aquele lugar era santo, devemos nós ter reverência na casa do Senhor e aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Querido, lembre-se, a casa do Senhor é um lugar santo. Devemos ter santidade dentro da casa do Senhor. Aonde você pisa e sabe que é um lugar voltado para a adoração a Deus, é santo. Lembre-se sempre disso, queridos, é importante. Parece algo clichê, mas não é. Isso determina totalmente a sua evolução espiritual. A partir do momento que você conseguir entrar na casa do Senhor e sentir a santidade que há naquele lugar, a santidade que deve ter naquele lugar, a sua vida espiritual vai começar a mudar. Creia nisso. Para concluir, queridos, vamos ler a conclusão. Todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento da fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência, e no final das suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nestes momentos de revelação, eles absorveram a visão correta das suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para ser coadjuvantes de Deus, o protagonista das conquistas e a vitória do povo. Amém, queridos? Então aqui para os líderes aí de plantão, temos bastante em nossa mocidade, graças a Deus, dentro dos nossos jovens. Lembre-se, nós temos que buscar ser coadjuvantes do protagonista. O que significa isso? Buscar ser usados pelo próprio Deus. Buscar em humildade, em oração, jejuar, consagrar, buscar as estratégias que vêm do próprio Deus. Porque é Ele que faz, é Ele que opera, através de nós, mas é Ele que opera. Então tudo tem que ser concernente a entender de que a glória é dele, tudo é para ele. Se você hoje tem sido usado no seu ministério, se hoje você tem feito as coisas e as coisas têm prosperado, a glória sempre tem que ser de Deus, amado. Porque o mesmo Deus que eleva, ele abate. O mesmo Deus que te faz hoje estar em cima, talvez ele tente te provar e te colocar embaixo para saber até onde está a tua fidelidade. Amém, meus queridos? Me perdoem, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acreditei que era muito importante passar tudo sobre essa lição, porque essa lição ela é imprescindível para aquele que quer liderar e tem o chamado de liderança na vida. E eu vejo que muitos de vocês têm esse chamado. Então, queridos, qualquer dúvida que vocês tiverem, contem com os nossos professores, né? Nosso irmão Donald, nós que estamos pela misericórdia do Senhor também como professor de vocês, nosso pastor Jorge. E saibam que nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom, meus amados? Iremos finalizar com uma oração. E qualquer dúvida, mais uma vez, estamos à disposição. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento. Deus, que o Senhor venha falar, Senhor Pai, com os seus jovens, aqueles que têm, Senhor Pai, no coração o desejo de ser líder, aqueles que o Senhor tem o chamado, Senhor Pai, determinado para eles, e às vezes eles ainda não entenderam, às vezes não enxergaram esse chamado de liderança. Que o Senhor venha, Senhor Pai, fazer, Senhor Pai, os seus jovens terem um encontro com Deus, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que se mostra para o homem, que o Senhor é aquele que está disposto a abençoar o homem. E sabemos, Senhor Pai, que nós somos aqueles que impedimos ou que podemos prosperar na sua presença. Somos aqueles que unicamente pode parar o que o Senhor tem na nossa vida. Então, Senhor Pai, que nós não sejamos empecilhos, Senhor Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos a partir de hoje, Senhor Pai, receber de bom grado o nosso chamado e buscar em Ti as estratégias, buscar em Ti o que fazer, o devemos fazer, o que não devemos fazer, para que a obra seja completa. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Até a próxima e um feliz Dia das Mães para as mamães. Que Deus abençoe a todas vocês, mães queridas
da nossa igreja e da nossa mocidade. Deus abençoe.